E aí pessoal, beleza? Boa tarde. E hoje a gente vai falar um pouco sobre suportes e resistências, né? Como eu disse anteriormente aí, a gente está fazendo um extensivo do mercado, né? Do day trade, swing. A gente vai falar sobre várias outras coisas. Então, se você tem interesse em investimento a longo prazo, tem interesse em ações, a gente vai mostrar também. Quem tem interesse em operar 5 minutos aí, que é o mais comum, a gente vai mostrar também. Tive até uma ideia aí, se vocês se interessarem, a gente pode gravar lives à noite, a gente pode marcar pra gente operar, né? A gente opera um replay do dia que vocês escolherem, né? A gente reúne todo mundo na live aí, alguém dá uma ideia de um dia que a gente vai operar e a gente opera junto, analisa o mercado junto, a gente dá uns adendos, a gente troca ideia, para vocês irem se acostumando, né? E é até melhor vocês escolherem um dia, né, para a gente, nem eu, nem vocês aí estarem cientes do que vai acontecer. A gente vê aí na raça como que funciona o dia a dia, né? A ideia hoje é a gente falar sobre suportes e resistências, né? A gente tem duas leis para entender o que é um suporte de resistência e o quão forte ele é, tá? A primeira é que quanto mais um suporte e uma resistência é testado, mais forte ela é, tá? E quanto mais durar aquele suporte e a resistência, mais forte ela é, ok? A gente vai dar uma analisada aqui juntos, como por exemplo, a gente vai dar uma analisada aqui aonde que existe suportes e resistências para a gente determinar uma tendência de baixa, determinar uma tendência de alta, uma possível lateralização. Olhando aqui no gráfico, o que vocês entendem sobre suporte e resistência? Correto? Um suporte é aquilo que impede que o mercado desça abaixo daquilo, entendeu? Então vamos supor que aqui literalmente tem um suporte, é nítido, e eu vou até aumentar aqui para vocês verem, ó, colocar maior. Aqui é um suporte, correto? É onde o mercado não consegue passar daquilo. Aquele preço se tornou inviável durante esses dias de operação. E isso foi, por exemplo, ela testou esse suporte, foi dia 22. Ela retestou esse suporte dia 5/2 e testou esse suporte novamente 14/2. Vocês entenderam que foram vários dias testando esse suporte até que houvesse um gap forte de venda para que esse suporte fosse rompido. E ele rompeu, correto? A gente vai continuar analisando que esse aqui é um exemplo interessante. Então, recapitulando, um suporte é aquilo que não deixa o mercado descer mais do que aquele nível, correto? E o que é uma resistência? Resistência é aquilo que vem de cima. Vou aumentar aqui novamente. Aqui a gente tem uma resistência. É aquilo que não deixa o mercado subir acima daquele nível. Então a gente já determinou um suporte, uma resistência e determinou que dentro daquele range, que é esse range aqui, o mercado ficou lateralizando sem decidir para onde ia, correto? Então a gente teve uma resistência aqui no preço de 142,269 e teve um suporte no 137,231, correto? E o que aconteceu? No dia 8/3, ele rompeu esse suporte. E é um suporte importante, porque ele testou 3 vezes e durou muitos dias. Foram aqui desde o dia 22/1 até 8/3.
Olha a duração desse suporte, dessa resistência, olha a duração desse range. Né? Se a gente for determinar isso no gráfico de 5 minutos, existe também, porém a gente tem mais uma manipulação ali. Né? Por exemplo, se vocês virem aqui, ó, teve uma perninha para cima. Isso no gráfico de 5 minutos pode ser uma manipulação. E é aqui que você é tirado. Entendeu? Eu posso até entrar aqui novamente, ó, vamos dar uma olhada aqui. Dia 27/2. Deixa eu colocar aqui pra gente dar uma olhada. Dia 27/2 para vocês verem o que aconteceu. Vou colocar 5 minutos. 27/2. Ó, 27/2. Aqui, ó. Calma aí, calma, que passa rápido. Ó, o que aconteceu aqui dia 27/2? Olha aquela perninha que eu tinha mostrado para vocês. O que aconteceu? Ela encontrou suporte, correto? Ela encontrou o suporte ali, e justamente aquele suporte que a gente desenhou no gráfico de uma hora, de um dia, aliás. E o que aconteceu posteriormente, dia 27/2, às 3 horas da tarde? Teve um alto volume de compra, rompendo. Ele rompeu aquela resistência, correto? E ele rompendo aquela resistência, todo mundo entrou achando que ele ia buscar os outros níveis de FIBO relacionados àquele range. E quem ficou ali comprado, o que aconteceu no outro dia? Pum, um gap para baixo. Falando assim, não vai subir não, essa resistência aí é muito forte, eu não quero essa resistência, eu vou voltar. E o que ele fez? Pum, voltou. E todo mundo achou que teria rompido aquela resistência. É aí que você perde dinheiro, em você identificar suportes e resistências de forma errada. Você pode ver que eu desenhei no gráfico de um dia e olha onde ele testou várias vezes aqui novamente, ó. Ele testou várias vezes novamente a resistência que a gente tinha estabelecido. Ele estava mostrando pra gente que era forte, correto? Rompeu. Só que isso aqui pra mim, galera, é determinação de preço. Eles compram para poder venderem mais barato. Correto? Eles vendem, aliás, venderem mais barato não, eles vendem mais caro. Né? E o que determinaria para mim isso aqui no gráfico de 5 minutos? Dá uma olhada para vocês verem. A gente pode desenhar aqui, ó. A gente desenha aqui, ó, de novo, uma linha de tendência. E o que aconteceu no final do dia? Dá uma olhada, ele rompeu com forte quantidade de venda a linha de tendência. Correto? A gente já tinha falado sobre tendências e a gente vai falar isso provavelmente na próxima aula, mas ele rompeu aquele range, rompeu a figura, dando volume de venda. E teria até como a gente identificar aonde ele poderia buscar. Vamos dar uma olhada no nível. Ó, vamos traçar, igual eu tinha falado para vocês na outra aula, o nível de range que teve. E a gente traça no rompimento. Dá uma olhada o que ele fez nos níveis de FIBO. Olha onde o mercado abriu no terceiro alvo de FIBO para baixo. E ele voltou de novo para testar o segundo alvo de FIBO e testou também a média de 20 para continuar caindo. Correto? Então quem achou aí que ia subir, não foi, galera. Não foi. Por isso que é importante, eu vou até fechar aqui, eu vou apagar. E isso aqui a gente vai falando com o tempo. O que houve aqui? Eu mexi aqui, ó. O que houve aqui? Ele veio naquela manipulação, ó, naquela manipulação, dando um gap para baixo, que foi aqui onde ele abriu, que é onde a gente determinou o terceiro alvo de FIBO, e ele só veio caindo. Ele veio caindo e parou aqui durante o dia 3/7. E no outro dia sim,
a gente teve uma força vendedora muito forte, capaz de romper o suporte. E o que aconteceu? Ele rompeu, voltou para testar as médias, inclusive ele voltou para testar aqui, ó, onde tinha outro suporte no gráfico de 5 minutos. Certo? Ele voltou para testar ali aquele suporte anterior. Então ele testou ali, testou uma vez, ele viu que aquele suporte era forte, voltou a cair, pancada para baixo. Aí ele tentou novamente, ele rompeu esse suporte, ó, rompeu esse suporte e voltou. Vou colocar aqui também, vou colocar de azul. Ó, o que aconteceu aqui? Ele voltou, testou, rompeu o suporte. Isso aqui é um sinal claro de manipulação. É uma força compradora inesperada. Então, você já reparou que às vezes você compra, coloca a sua entrada aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Você coloca, deixa eu colocar preto. Você coloca a sua entrada aqui, vamos supor, e coloca seu stop aqui. O que acontece com o mercado? Ele vai lá, te estopa e começa a cair novamente. Isso é uma manipulação, galera. Vocês têm que entender aonde existem suportes e resistências, correto? Beleza, aí o que ele fez? Ele voltou para baixo. E o que aconteceu com esse suporte? Ao longo do tempo, e vou até colocar mais para frente, ele se tornou uma resistência. Vocês entenderam que aquilo que vem de baixo para cima, ele vai encontrar uma resistência. E aquilo que vem de cima para baixo, ele vai encontrar o suporte. Correto? Então, ele veio, testou várias vezes, tentando voltar para dentro desse range. Como os vendedores estavam fortes, não queriam deixar ele fazer isso, voltar lá para dentro, ele testou várias vezes, até que esse suporte se tornasse uma resistência. Então, ele testou aqui, vocês podem ver onde ele testou, ó, testou aqui. Por quê? Porque se tornou o quê? Se tornou uma resistência. Eles não queriam que o mercado subisse mais, além daquele preço. E aonde ele testou novamente, depois de alguns dias, testou a mesma resistência. Aqui, ele entrou em consolidação duas vezes. Por quê? Porque se vocês olharem, né, deixa eu copiar aqui, ó. Se vocês olharem, aqui, ele também transformou isso em um suporte. Tá vendo que o mercado ele é feito de escalas, ele é feito de etapas. Olha o que aconteceu. Ele rompeu esse range, testou novamente um novo patamar e aquilo que era um range se transformou em outro, fazendo um novo suporte e uma nova resistência. Ele estava dentro daquele range novamente, até que novamente as médias aqui se cruzaram, dando tendência de baixa forte e romperam novamente. Romperam novamente e aquela resistência que era utilizado passou a ser a de baixo. Olha para você ver que eles foram baixando as resistências até que se estabelecesse uma tendência de baixa forte. Então o mercado é feito dessas etapas. Diariamente a gente vê o mercado testando várias e várias regiões ao longo do tempo até que aquilo se estabeleça. Entendeu? Então como ele tinha testado novamente, ele voltou, testou aquela resistência e voltou a cair. Vocês podem ver que aqui novamente ele fez, ó, aqui novamente ele fez uma resistência. Ó, a gente vai identificando onde está as resistências e os suportes do mercado. Ele testou aquela resistência e testou também esse suporte. Você pode ver onde que você vai desenhando, é onde o mercado, na maioria das vezes, refaz os testes. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó,
nesse suporte, ele veio aqui, ó, ele viu que ele deu uma bagunçadinha aqui, porque ele já estava identificando que existiria um suporte ali. Era uma região que futuramente, olha, isso foi dia 3/4, ele foi identificar isso e ele foi concretizar isso dia 21/5. Então ele já preveu que aquele momento seria uma resistência ou um suporte futuramente. Correto? E como que a gente identificaria, por exemplo, quais são os níveis que o mercado pode fazer aqui? Galera, se vocês traçarem isso aqui, ó, vamos traçar aqui a distância. A gente está traçando de cima e embaixo a distância desse range. Se a gente colocar para baixo onde ele rompeu, olha o que vai acontecer. Ó. Incrível ou não é? Ele rompeu aquele range e foi buscar a mesma distância do range para baixo. Vocês conseguiram entender? Faz ou não faz sentido? Entendeu? E é básico, não é complicado, né? Essa aula é mais ou menos só para dar uma explicada para vocês o que seria suportes e resistências, para vocês começarem a identificar. A gente vai falando isso nas outras aulas, a gente vai falando aos poucos e todos os dias a gente vai, devem estar reparado aí já, a gente já vai começar a identificar padrões no mercado, a gente já vai começar a colocar uma coisa junto com a outra para vocês verem como funciona. E outro detalhe, eu tinha falado naquela aula para vocês sobre linhas de tendência, né? A gente vai falar sobre isso depois também, tinha dado só uma palhinha para vocês. Olha uma linha de tendência de baixa. Ó. Deixa eu até pintar de outra cor. Ah, isso é uma linha de tendência de baixa. E o que eu tinha falado para vocês? O que seria, vamos colocar aqui no gráfico de um mês. O que seria a tendência principal, o que seria a tendência na primária, né? O que seria a tendência secundária e a terciária. Qual que é a tendência primária, novamente, desse gráfico? Lateralização. A gente não tem uma tendência definida dentro desse range. Correto? A gente está numa lateralização. Se você for olhar ao longo do tempo, a gente está numa tendência de baixa. Mas aí a gente vai voltando. Dá uma olhada aqui, ó, na linha preta onde eu desenhei. A gente vai para o gráfico de um dia. Nesse momento, né, galera? Eu tô falando desse momento. O que era esse momento? É uma tendência secundária de baixa. Tendência primária, lateralização. Tendência secundária, baixa. E o que seria uma tendência terciária? Novamente, a gente vai voltar lá onde a gente colocou a linha. Ó, dentro desse momento aqui a gente teve uma tendência secundária de baixa, mas dentro dela a gente encontrou também tendências de alta. Isso é uma tendência terciária. E se a gente for baixando cada vez mais o tempo gráfico, a gente percebe que se a gente fosse usar como padrão uma tendência forte de longo prazo, né? Se tivesse a gente gráfico aí de 5 minutos, a gente vai para o gráfico de 1 minuto, a gente vai para o gráfico de segundos, né? No gráfico de 5 minutos, a gente teria, nesse momento aqui, uma tendência primária de alta. Vamos supor, no 1 minuto, a gente teria uma tendência, nesse momento aqui, uma tendência de baixa secundária. E dentro desse range de 1 minuto, a gente teria tendências terciárias de alta e de baixa dentro de segundos. Então a gente funciona assim dessa maneira o mercado, entendeu? Então hoje já deu para vocês entenderem basicamente o que é uma tendência de um suporte, uma resistência. A gente até viu aqui, ó, um exemplo interessante de como funciona o suporte e a resistência, como que funciona o rompimento, e futuramente eu vou falar também sobre os gaps, como eles funcionam, a força que eles têm, e vou falar futuramente também como a gente traça esses níveis para vocês identificarem aonde o mercado pode ir. Porque como eu mostrei, aqui a gente teve um gap, um range de lateralização, ele passou para um segundo nível de range de lateralização,
Rompendo ele buscou o mesmo nível para baixo. Exatamente. Então a gente teve um movimento aí de 100% do range. E quando ele movimenta 100% do range, ali ele vai encontrar uma resistência ou um suporte, correto? Porque quando a gente traça níveis de Fibo, vamos traçar aqui, ó, níveis de Fibonacci. Olha lá, ó. A gente tem o primeiro alvo e segundo alvo. Na maioria das vezes, galera, eu vou falar isso para vocês sobre Fibonacci depois, na maioria das vezes ele segura no segundo alvo de Fibo. E vocês podem ver que ele foi trabalhando nesse nível de Fibo por vários dias. Entendeu? Então ele trabalha nisso aí. Para ele poder chegar no terceiro alvo de Fibo, ele teve que retestar o range, abaixar o nível do range para ele poder retestar o terceiro alvo. Isso que é o processo do mercado, entendeu? Isso que é operar, é identificar onde o mercado pode voltar para testar, e por isso que a gente opera, eu opero necessariamente o gráfico de um dia, porque eu evito essas manipulações, como a gente falou aqui, evita tiradas desnecessárias, e a gente consegue identificar ranges, consegue identificar momentos do mercado, né? Só um adendo. Galera, se o mercado tá aqui dentro, vou colocar aqui, ó, se o mercado tá aqui dentro daquele range que eu tinha desenhado para vocês, e você fica igual um tarado tentando operar diariamente esse range, vai ter um alto índice de manipulação ali dentro, galera. Então não tem por que vocês ficarem operando todo dia igual louco, tarado. Não vai funcionar. Entendeu? Se vocês identificarem, por exemplo, esse rompimento aqui, ó, deixa eu pegar ele de novo. Olha lá, vai dar a mesma coisa. Se eu pegar o desenho aqui e colocar para cá, olha lá, ó, vai dar a mesma coisa. Agora sim, se ele pegou e rompeu aqui, ó, vocês podem ver que ele abriu no outro dia testando aquele suporte que se tornou uma resistência. Vocês identificaram que existe tendência de baixa forte vindo aí, até porque as médias se cruzaram ali, ó. Então, se ele rompeu, galera, o mercado só vai para baixo. Isso é dia de operar, isso é dia de ficar na frente da tela operando, fazendo o máximo de dinheiro que você consegue para compensar os outros dias que você não operou, porque você sabe que o mercado vai para baixo. Vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui um desenho só para a gente conseguir enxergar lá nos 5 minutos esse rompimento. Eu vou colocar um novo gráfico, eu vou colocar aqui 5 minutos. Vou abrir aqui. Olha lá, ó. Olha aqui. Por que, galera, que vocês vão ficar operando isso aqui, ó? Por que vocês vão ficar operando isso aqui dentro de rende? Vocês vão entregar dinheiro. Por que não operar rompimentos? Olha que simplicidade. Ele rompeu no dia anterior, no outro dia ele voltou só para testar aquela resistência, aquele suporte que se tornou resistência, correto? E aqui é coisa mais simples, galera, fazer dinheiro aqui. Vocês vão ver onde se tornou um suporte, se tornou uma resistência, vão identificar aonde tem um range. Esse range eu já tinha falado para vocês o que é um range. O que acontece quando o mercado está assim? Isso é acumulação. É acumulação porque ele está acumulando para poder entrar numa tendência forte. Você já deve ter reparado que às vezes o mercado fica para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando vê, ele rompe e vai igual uma vaca brava. Porque isso é uma acumulação. Após a acumulação vem uma baixa sensível e depois vem a euforia. E o que aconteceu aqui? Ele rompeu. O que aconteceu aqui, ó? Olha para vocês verem que maravilha. O que aconteceu aqui?
Ali não era um suporte? Ele rompeu e se transformou numa resistência. Você pode ver que ele rompeu e voltou para testar ali. Porque aquele nível foi vencido. E se ele foi vencido, galera, isso aqui é um trade, ó. Olha que mamata. Isso era um trade. Ó, o que ele fez? Ele fez aquele rangezinho ali, ó. O que vocês iam esperar só? Vocês iam esperar ele fazer o range, ele se acalmar, ele voltou para testar de novo, novamente, aquele suporte que era resistência anteriormente, correto? Ele deu um candle de indecisão. Eu não tinha falado para vocês o que é um candle de indecisão nas aulas anteriores? Volta aí na playlist e vê a aula. O que é esse candle de indecisão? E logo abaixo da média de 20. Galera, isso aqui é simples. Se você quiser entrar aqui, botar seu stop aqui e entrar na mínima desse candle, galera, você vai embora, entendeu? Agora não, eu sou mais conservador. E eu sou mais conservador. O que eu esperaria acontecer? Eu esperaria ele romper. E ele rompesse. Se ele rompesse, eu ia guardar. A gente só entra após um candle fechar. Porque só assim a gente vai definir se aquele preço rompeu ou não. Ele rompeu forte. Beleza, entrou aqui, ó. Tum, entrou. Ele fez um pullbackzinho. Você pode só determinar aqui, ó. Pega novamente, ó, o range que ele fez, traça ali onde ele rompeu e olha lá, você entrou aqui, buscou segundo alvo, buscou terceiro alvo, buscou quarto alvo, correto? Era um stop aqui, ó, de 1 para 1 ou 1,5 para 1. Daria aqui, ó. Eu daria aqui mais ou menos aí, ó, 540 pontos num trade sem passar sufoco. E se você fosse mais ousado, tivesse percebido esse candle aqui, ó, você teria arriscado 81 pontos para um ganho aí, ó. Deixa eu mover aqui. Ó, você arriscou 81 pontos para buscar aí, ó, quase 1000 pontos, 800 pontos. Não tá bom? Então para que você precisa ficar igual tarado operando dentro de rende? Não faz sentido, galera, entendeu? Então é isso, a aula de hoje é isso, a gente vai falar sobre mais algumas coisas nas aulas anteriores. Espero que vocês curtam aí, comentem pra gente. Dão ideias de aulas aí, de dúvidas. E olha para você ver, a gente determinou aquele range anterior, ele buscou o segundo alvo. É mamata, galera, é mamata. É só estudar, ir acompanhando, tirando dúvida. E a gente vai junto aí. Pensa pra você ver, não tô cobrando R$1 pra isso. Só curtida aí, se inscreva, comenta, beleza? Show então, valeu!